Jesus está aqui. Jesus está nos curando essa noite. Algumas pessoas vão sair daqui hoje sem sentir algumas dores. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Mas algumas pessoas vão sair daqui com a sua mente renovada, Senhor. Porque o Senhor, Ele atua onde nós carecemos. Se é uma cura física, o Senhor, Ele pode e Ele quer nos curar fisicamente. Mas se é uma cura nas nossas emoções, é lá onde Ele vai atuar, é onde Ele vai nos tocar. Às vezes, e principalmente em relação às nossas emoções, sabe só o que a gente precisa? A gente só precisa expor as nossas feridas, tá bom? Os leprosos, eles tinham que andar enfaixados, porque a doença deles era contagiosa, e pela lei, eles tinham que andar enfaixados, cobrir as suas feridas. Mas, um dia, teve um leproso que teve coragem, e falou assim: o Senhor pode me curar. Jesus, o Senhor pode me curar. E sabe o que é incrível? Jesus abraçou aquele cara. Um leproso, um contagioso, um daqueles que os homens se escondiam. Um daqueles que quando passava no meio das pessoas, ele tinha que gritar: leproso! E Jesus não expôs as feridas daquele homem. Ele se expôs a Jesus. E ele falou: Jesus, o Senhor pode me curar. Ele falou: você crê? Ele falou: creio, então seja curado. E a palavra diz que ele foi embora dançando. Então, principalmente nos que diz respeito às suas emoções, não esconda suas feridas, irmão. Não crie cascas sobre as suas feridas. Tenha coragem. Exponha suas feridas a Jesus. Exponha suas feridas àquele que pode curar você. E naquilo que você precisar, confie a homens e mulheres de Deus que possam caminhar com você e derramar bálsamo sobre você. Derramar bálsamo sobre a sua vida. Amém? Vocês estão felizes? Que noite incrível, irmãos. Que noite gloriosa. Porque o nosso rei está aqui. E só isso já é suficiente. Não precisaríamos de mais nada. Amém. Queridos, sejam bem-vindos. Que o Senhor tenha graça e poder hoje para derramar sobre nós. Eu queria só, se os irmãos me permitem, fazer só mais uma colocação antes da gente entrar na palavra. Algumas pessoas estão aqui, o Senhor falou comigo, o Espírito de Deus falou comigo, que algumas pessoas que foram feridas nas suas emoções em relação à autoridade, têm muita dificuldade de receber uma palavra dessa como a gente trouxe. Tá bom? Tem gente aqui e você não precisa dizer quem é. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se foi a instituição, igreja, que te feriu, se foi uma autoridade que de repente se perdeu no caminho, que te feriu e abusou de você, é a igreja verdadeira de Jesus que vai curar você. Sabe? Como um pai que às vezes não exerce o seu papel que deveria exercer, aí às vezes a gente encontra no caminho paternidades que vão de fato nos curar. Tá bom? Então essa cura que Jesus tem para nós, ela passa por essa casa. Ela passa por pessoas, principalmente aqueles que têm dificuldade com a autoridade, que vão receber de Deus uma autoridade que não vai abusar de você, mas vai promover você. Está falando uma pessoa que foi muito experimentada nisso nessa casa, por aquele homem. E eu quero honrar você publicamente, de que muito do homem com o qual me tornei, eu devo a esse homem aqui. Quando o Leandro diz
que se ele tiver a solução, ele traz, mas se não tiver, a gente senta no meio-fio e chora. Sabe por quê? Porque a gente já chorou muito no meio-fio. Nós já choramos por essa igreja, quando ela nem existia. Nós já chorávamos por essa igreja. Nós já chorávamos por um momento como esse. Nós falamos assim, cara, nós vamos viver uma igreja onde o louvor cura. Ele lembra disso. Nós vamos viver uma igreja onde as pessoas vão entrar feridas e elas vão sair curadas, mano. Eu não estou brincando aqui com a sua vida, tá bom? Não estou brincando com a sua vida. Não estou falando para emocionar você. Eu não estou falando isso para emocionar você. Eu estou falando isso para você porque é verdade. Nós já choramos por essa igreja e continuamos chorando por ela. Então, seja curado, irmão. Se submeta e se exponha a homens e mulheres de Deus que vão derramar bálsamo sobre a sua vida. E você vai ver quão incrível que é. Amém, irmãos? Faz uma oração comigo. Jesus, nós te damos graças e rendemos esse momento ao Senhor, essa palavra ao Senhor, os louvores ao Senhor, os nossos dízimos, as ofertas, as primícias ao Senhor. Tudo seja para a glória do Senhor, tudo seja para o louvor do teu nome, Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor já derramou um bálsamo incrível, poderoso sobre nós, mas traz ainda um pouco mais. Nós ainda temos fome, nós ainda temos sede daquilo que o Senhor ainda tem para derramar sobre as nossas vidas. Que seja tudo para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Com licença, só beber um pouquinho. E é suco hoje, é suco. Irmãos, o que eu vou ministrar para você aqui essa noite, ele é como fosse um pão. Tá bom? Cadê o Adriano? Cadê o Adriano? O Vande hoje não ficou. O Adriano sabe o que eu estou falando. O pão, irmãos, você tem que preparar, misturar os ingredientes, sovar a massa. E depois você deixa ele descansar. Essa palavra que eu vou ministrar aqui com você essa noite, ela nos foi entregue há um tempo, numa mesa com o Leandro. Só que ela precisou descansar por um tempo, para fazer sentido, para crescer, para reagir, ganhar volume, para ir para o forno, para depois ser servido, que nós vamos comer daqui a pouco, para ser servido um pão. E eu comecei a participar de algumas mesas, eu comecei a ir em alguns lugares e Jesus só foi confirmando essas coisas. E domingo passado eu estava ali no fundo, conversava com o Ben, e o Senhor confirmou isso no meu coração. Eu falava sobre isso, falei assim, cara, não era muito mais fácil para nós, quando era só assim, ó, você não pode, você veio para a igreja, veio para Jesus, você não pode mais beber, você não pode mais fumar, você não pode mais dar uma bica no cachorro, você não pode mais brigar no trânsito, você não pode mais falar palavrão, você não pode mais usar droga. Não era assim? No começo não era assim? Era muito mais fácil, irmão. Eu não estou falando que essas coisas são erradas, não são erradas, não. São erradas, de fato são. Mas eu tenho para mim que você já levou seu filho no shopping, lá nos brinquedos? Quem tem filho pequeno aqui? Meu menino agora já não passa mais, ele já está quase no meu tamanho. Mas ela tem uma régua. Você viu, para brincar na piscina de bolinha lá, tem um brinquedo lá que tem uma régua, de uma altura lá, uma haste lá, está marcado lá, 1,20 m, se eu não me engano. E ele fala assim, ó, para brincar aqui, é até essa altura. Dessa altura para cima, não pode. Então, se ainda é a estação para você, de ainda estar recebendo os primeiros alimentos, os primeiros fundamentos, tudo bem, tá bom? Tudo bem, tá tudo certo. Mas talvez, se você já tem recebido dessa palavra, já tem recebido desse alinhamento e ainda não entendeu ou não se submeteu a ele, talvez
Jesus fale para nós essa noite: ó, a régua está aqui, cara. Já não dá mais para você entrar. Tá bom? Vamos crescer um pouco. Vamos sair um pouquinho do parquinho. Vamos ir para os brinquedos mais de gente grande. Vocês estão entendendo, irmãos? E eu acho que é isso que Jesus quer tratar conosco essa noite. Em alguns assuntos, a gente já não pode mais descer para o parquinho. A gente já tem que começar a ter brincadeira de gente grande. E é sobre isso que eu queria falar com você. Nós estamos entrando num momento, numa estação, onde o Senhor vai confrontar, inclusive, as coisas lícitas. Porque tem coisa que é boa, irmão. Tem coisa que é lícito. Você quer ver? Vou dar um exemplo para você. Um filho é bom? Sim ou não? Sim ou não, gente? Um filho prometido é bom, sim ou não? Um filho prometido para alguém que não podia ter filhos, já em avançada idade, é bom ou não? Então por que Deus pede Isaac? Se é bom e se é lícito. Deus não pediu para Abraão dinheiro, um dinheiro escuso que ele tenha ganho. Deus não pediu para Abraão um vício. Deus não pediu para Abraão nem um altar. Foi Abraão que voluntariamente edificou o altar. Deus pediu para Abraão o quê? O filho. Qualquer filho? Não. Por que ele não pediu o primeiro? O filho da escrava? Deus pediu o filho da promessa. Sabe por quê, irmãos? Porque as coisas lícitas também têm um poder incrível de se interpor entre nós e Deus. As coisas boas e lícitas que são para nós, elas têm um potencial incrível de se colocar entre nós e Deus. E a partir daí, gerar um lugar que só Deus pode nos dar, que só Deus pode nos colocar. E é um pouco sobre isso que nós vamos caminhar nessa noite. O poeta Carlos Drummond de Andrade tem uma poesia que para mim é tão boa, tinha que estar na Bíblia. Tem coisa, gente, que é tão bom que deveria estar na Bíblia. Está mais ou menos. Na verdade, eu acho que ele que parafraseou Jesus. E diz assim, talvez você já tenha ouvido. Fala assim, ó: no meio do caminho havia uma pedra. E no meio da pedra tinha um caminho. E ele vai descorrendo a sua poesia. Mas Mateus, o nosso irmão, ele vai dizer que quem tropeçar nessa pedra será destruído. E aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. No primeiro momento, esses dois termos, reduzido a pó e destruído, podem parecer iguais. Tem jeito de ser igual, cara de ser igual, cheiro de ser igual, mas não é igual. Se você parar para analisar, em certo contexto eles podem ser até antagônicos, eles podem ser até adversários. Porque percebam, a pedra está lá para os dois, tanto para aquele que tropeçar, ou tanto para aquele que cair sobre ele. A pedra já está lá, ok? Mas num ele destruirá, e a outra ele reduzirá ao pó. E não só pelo resultado que essa pedra produz ao ser tropeçada, ou ser lançada, ou cair sobre nós, mas o produto disso vai mudar de acordo com a postura de cada um de nós. Porque a pedra está lá, e o caminho foi feito para ser caminhado. Jesus é o caminho, a verdade. Olha como é que você sabe. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho já está lá, mas a pedra também está lá. E pedra, irmão, foi feito para ser pedra. Pedra foi feito para ser pedra. Pedra foi feito para estar lá, para ser fundamento. Pedra foi feito para ser sólida, bruta. Ela está lá. Mas o que vai diferenciar se você vai ser destruído ou se você vai se tornar pó, é se você tem coragem suficiente
para se lançar sobre esse lugar. Ou se você vai tentar dar um jeito. E o grande problema, vejo eu, que às vezes, a gente quer fazer conta. Às vezes, a gente quer o resultado, a garantia de sucesso. Pensa comigo, nós não somos treinados para ser destruídos. Nós não somos treinados para sofrer. Nós não somos treinados para isso. Nós somos treinados para quê? Para vencer. Mas nós somos treinados para vencer a vitória que o mundo vence. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais que... Olha como é que você sabe. Nós somos daquele que vão além da vitória. Porque essa vitória que o mundo vende para nós, ela está ligada a resultados. Paulo vai dizer isso. O atleta, ele treina e corre para vencer. Mas nós somos daquele que somos mais que vencedores. Então nós somos aquele que vai além do pódio. Nós somos daquele que vai além da medalha. Nós somos daquele que vamos além da vitória que o mundo pode nos dar. Porque você não pode esquecer que nós cremos e seguimos a um Jesus que venceu a morte morrendo, mas que ressuscitou. E às vezes esse é o problema. Às vezes é esse o meu problema. Nós queremos um Cristo triunfalista que vai nos livrar de tudo. Mas essa não é a mensagem da cruz. Essa não é a mensagem de Jesus. Nós somos daquele que vamos além da vitória. Nós somos aquele que vai além do troféu. Nós somos aquele que ouvimos a voz do Mestre, que podemos até morrer, mas a morte não nos prende mais. Sabe o resultado? Ele não nos prende mais. Ele não nos furta mais. Porque Jesus no Getsemane, no monte de onde se espreme o azeite, ele fala assim: Senhor, se for possível, o Senhor passa de mim esse cálice. Jesus temeu, tá bom? Jesus temeu, como eu e você. Jesus temeu, porque isso é uma oração de quem teme. Jesus sangrou antes mesmo de ser ferido. Mas ele fala assim: contudo, que seja feita a vossa vontade. Talvez nós estamos indo atrás de propostas e não de propósitos. Nós estamos indo atrás da cobiça dos nossos olhos, ao invés de ouvir aquele que conosco caminha. Mas Cristo vai explicar para nós o que determina esse caminho. Cristo vai explicar para nós. Mateus 26, verso 6. Vai dizer assim, Mateus 26, verso 6, vai dizer assim: Jesus seguiu dali para Betânia, para a casa de Simão o leproso. Enquanto ele estava comendo, uma mulher entrou com um frasco de perfume muito caro e o derramou sobre sua cabeça. Quando ele estava reclinado à mesa, os discípulos, ao verem isso, ficaram revoltados. Por que jogar dinheiro fora? Disseram eles. Ela poderia ter vendido esse perfume por uma fortuna e ter dado dinheiro aos pobres. Jesus sabia que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Pois ela realizou uma boa ação para mim. Vocês sempre terão os pobres aqui, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim para preparar o meu corpo para o sepultamento. E ela sempre será lembrada por este feito. A história dela será contada pelo mundo todo, em todos os lugares onde a boa nova for anunciada. Talvez você conheça essa história, talvez não. Mas mesmo que você conheça, talvez eu quero trazer alguns fatos para você. Aquela mulher era uma prostituta. E
E as pessoas não tinham acesso a banho como se tem hoje, água encanada, facilidade para se tomar banho. Então, para que ela pudesse fazer uso do seu corpo para se prostituir, ela usava do perfume, que era o vaso, que ficava contido no vaso. Então, um vasinho com uma tampa. Ela tirava uma pequena fração daquele vaso, porque a própria palavra dizia que era um perfume muito caro. Então, ela pegava e colocava o perfume em alguns lugares estratégicos para se perfumar e atrair aos homens. Daí, aquela mulher que teve um encontro com Jesus, um dia entra numa casa, derrama todo o perfume sobre a cabeça de Jesus, unge Jesus. Aquela mulher exerceu mais honra sobre Jesus do que o próprio dono da casa. E hoje, nós estamos falando da história dela. A palavra de Jesus continua se cumprindo, porque hoje, 2023 anos depois, vou botar 2020 anos depois, essa história está sendo contada ainda. E você pode ter certeza, enquanto as boas novas forem levadas e propagadas, nós vamos honrar aquela mulher, uma prostituta. Chocante, não é? Chocante, não. Uma prostituta. Será que eu e você receberemos uma prostituta na nossa mesa? Hã? E Jesus falou assim, enquanto a boa nova for contada, eu vou honrar essa mulher. Sabe por quê? Ela entregou tudo. Sabe naquilo que você é bom em pecar? Sabe? Porque eu tenho os meus. Sabe naquilo que você é bom em pecar? Deus vai usar isso para a honra dele. Naquilo que você é bom de pecar, Jesus vai usar isso para a glória do nome dele. Aquela mulher nunca mais se prostituiu, irmãos. Sabe por quê? Ela perdeu uma ferramenta preciosíssima para o trabalho dela. Aquela mulher estava dizendo para mim e para você, eu rompo aqui com o meu passado. Então o passado de deliberado pecado, onde nós fracassamos, não tem o poder de determinar o caminho. Não tem. Essa mulher está aqui para provar isso. Honrada pelo próprio Cristo. Nós estamos honrando essa mulher hoje. Mas também, o nosso desempenho, o nosso bom desempenho, também não tem potencial para pavimentar esse caminho. Você quer ver? Mateus 19, verso 16. Vai dizer assim: alguém veio a Jesus com esta pergunta: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Bom, perguntou ele, só há um que realmente é bom, e esse é Deus. Mas se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. E Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como você mesmo. Eu sempre tenho obedecido a cada um deles, respondeu o jovem. Que mais preciso fazer? Olha que cara incrível. Olha que cara incrível. Jesus falou assim: se quer ser perfeito, vai e venda tudo que tem e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem aí, siga-me. Mas quando o jovem ouviu isto, foi embora triste, porque era muito rico. Então Jesus disse aos seus discípulos: é quase impossível um rico entrar no reino dos céus. E eu lhes digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eu sei que você já ouviu muitas vezes essa passagem, mas eu queria não me ater aqui à questão do rico entrar ou não entrar no reino de Deus. Não é essa a questão. Aquele cara tinha um desempenho muito bom, irmãos. Aquele cara era para estar pregando aqui no meu lugar. Talvez até ser pastor dessa igreja. Um cara incrível. Cumpre toda a lei. Olha que desempenho magnífico. Aí Jesus falou assim: você quer tirar 10? Quer ou não quer? Quero. Falou, então faz o seguinte: vende tudo que você tem,
dá para os pobres e, se fosse hoje na linguagem traduzida, Júlio atualizada, e cola com nós, mano. Alô. Aí o cara ficou triste. Quase tirou 10. Falou, não vai dar, Jesus. E foi embora. E a gente, você sabe o nome desse rapaz aqui? Conhece? Alguém conhece o nome dele? Você sabia que Jesus estava chamando aquele cara para ser um dos 12? Porque esse termo siga-me, Jesus só falou para os apóstolos. Assim como ele disse para Mateus quando passou na coleteria. Mateus olha para Jesus e se encanta com Jesus. E eu acho isso incrível. Jesus não precisou de uma oratória de convencimento ou de um sermão. Falou assim, olhou para ele. E ele falou assim, você quer me seguir? Aí ele falou, quero. Ele falou assim, então siga-me. A palavra diz que ele fechou a coleteria, irmãos, e foi atrás de Jesus. O mesmo Mateus que nós estamos lendo aqui. Não fez, aquele homem tinha muito a perder, tá bom? Mateus tinha muito a perder. Talvez até mais do que esse jovem. E Jesus não pede isso para mais ninguém. Percebe? Nem para o próprio Mateus. Mas sabe por quê? Lembra das coisas lícitas? Lembra das coisas boas? É bom ou não ter o sustento do nosso trabalho? É bom ou não, irmãos? É bom ou não pagar as contas? É bom ou não, irmãos? Ter uma casa, um teto sobre as nossas cabeças, é ou não é? Um carro, é ou não é, irmãos? É bom. Eu não estou falando que isso é ruim, não estou falando que isso é do diabo. Mas isso pode se interpor entre nós e Deus. E Jesus conhecia o coração daquele menino. Falou, cara, você está com 9,5, é só fazer isso. Ele ficou triste. Sabe por quê? Porque o dinheiro, ele tem um potencial gigantesco de trazer uma resposta que só Deus pode dar a direção. Entendam, o problema não é o dinheiro. Porque quando Jesus vai falar de dinheiro, ele fala que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, o amor ao dinheiro. Ele fala assim, porque se você amar ao dinheiro, você ou há de agradar a um e desagradar a outro. Você não tem como servir a mim e servir a Mamon. Que naquela cultura era o Deus da prosperidade, um Deus pagão da prosperidade. Então o problema não é dinheiro, irmão. O problema é o amor ao dinheiro. E tem gente que tem amor ao dinheiro e tem pouco dinheiro. Tem gente que tem muito pouco dinheiro, mas ao pouco que tem amor, tem apego ao dinheiro. Entendem? Que o nosso desempenho também não pode pavimentar esse caminho. A nossa teologia também não é capaz. Vamos ver? João, Evangelho de João. Capítulo 3, verso 10. Desculpa, verso 1. Vai falar assim: havia uma autoridade religiosa entre os judeus cujo nome era Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus milagres são uma prova suficiente disto. Jesus respondeu: verdadeiramente digo-lhes isto, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo, exclamou Nicodemos, o que o Senhor quer dizer? Como um homem velho pode voltar para o ventre da mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: o que eu lhe estou dizendo é verdade. Se alguém não nascer na água e no Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, não se admire na minha declaração de que é preciso nascer de novo. Assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer de onde ele vem nem para onde ele vai, assim acontece com os todos nascidos do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é mestre Israel e mesmo assim ainda não entendeu essas coisas? Nicodemos já tinha uma teologia toda formatada, irmãos, baseado na lei que o próprio Deus deu a Moisés.
E a lei é boa, tá bom? A lei que Deus deu ao seu povo é boa. O problema é que o homem tem um potencial tão incrível de fazer o que é mal, que ele pega até a lei de Deus, que é boa, e usa para o seu próprio benefício. Usa, inclusive, até para o louvor da sua glória. Então, Nicodemos, sendo mestre em Israel, Nicodemos era um homem que gozava de prestígio no Sinédrio, que era os lugares onde os homens, as autoridades religiosas, judaicas, elas se reuniam e tomavam decisões. Inclusive, é onde Jesus foi até condenado, no sentido de confabularem para condenar Jesus. Então, Nicodemos era um homem que temia Deus e que não resistiu a Jesus. Por isso que ele foi se encontrar à noite, porque ele tinha uma reputação a zelar. Mas ele foi. E Jesus falou assim: cara, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando de coisas espirituais para um homem que não discernia as coisas espirituais. E o homem espiritual discerne todas as coisas e não é discernido por ninguém. Aí Jesus teve que ir lá para o nível dele, tá bom? Falou assim: cara, não é disso que eu estou falando. Não é biologicamente que eu estou dizendo. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. O que Jesus estava falando para Nicodemos? Nicodemos, sabe isso que a lei está te oferecendo? Sabe isso que você foi ensinado? Cara, isso não é suficiente. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Por mais bom de teologia que você seja, glória a Deus por isso. Isso não é capaz de refrear a sua carne. Isso não é capaz de refrear os seus impulsos. Isso não é capaz de combater o mal que há dentro de você e de mim. Só Jesus é. Porque se o Filho vos libertar, você sabe o resto do verso. Quem que liberta, irmãos? O Filho. E quem vê o Filho, vê o Pai. Vocês estão entendendo, irmãos? Que a nossa religiosidade não é capaz. Não é capaz de gerar para nós um caminho que só Cristo pode ser para nós. Mas também nem a nossa sincera incredulidade é capaz de nos afastar desse caminho. João 20. Tem um cara incrível aqui. Verso 24. Vai dizer assim: quando eles contaram a ele, nós vimos ao Senhor, ele respondeu: eu não acreditarei nisso, se não vir as marcas dos cravos nas suas mãos, e não puser os meus dedos na marca do seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. E desta vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, porém de repente, como da outra vez, Jesus veio e ficou de pé entre eles e disse: a paz seja com vocês. Então ele disse a Tomé: ponha o seu dedo aqui nas minhas mãos, estende a sua mão aqui do meu lado e pare de duvidar e creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhes disse: você creu porque me viu, mas felizes são aqueles que não me viram e mesmo assim creram. Querido, deixa eu falar um negócio para você. Deixa eu falar um negócio para você. Às vezes, a gente, para não ficar mal, sabe, no meio de um lugar que a gente esteja, no meio de um lugar como esse aqui, a gente até pode ter uma fé fingida. Tá bom? Fala: não, isso aí dá até uma risada de crente. É verdade. Não, isso aí para mim eu já estou nadando de braçada. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. É melhor uma incredulidade fingida, uma incredulidade autêntica e sincera, do que uma fé fingida. Você quer ver? Lá em Atos tem um casal incrível que morreu por causa de uma oferta. Ananias e Safira.
Naquele lugar, para aquele contexto, para aquela época, existia necessidade de sustentar a obra de Deus. E as pessoas começaram a vender as propriedades que tinham e traziam dos recursos e traziam aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos pudessem sustentar as viúvas e os pobres. Ok? Ananias e Safira fizeram um combinado. Pô, tá todo mundo vendendo terreno. O Leandro já vendeu 10 terrenos aqui, já trouxe para os irmãos, a gente não pode ficar por fora. Aleluia, pega aí, irmão. É ou não é? Falou, não, a gente não pode ficar mal na fita. Os irmãos estão reparando. Vamos fazer o seguinte, a gente tem um terreninho lá na roça, vamos vender. Só que é o seguinte, a gente combina. A gente fala que está entregando tudo, mas entrega só a metade. Cadê o Sérgio? Eu não vou fazer agora, tá, Sérgio? Cadê o Sérgio? Não vou fazer. Aí beleza, aí foi o marido na frente. Chegou lá, estava na fila, o marido com o valor, tá metade. Chegou e, ó Pedrão, tá aqui ó, o valor do terreno que eu vendi, tudo. Isso é incrível, né, velho? Vendo aí, irmão? Eu sou isso mesmo. Aí Pedro fala assim, cara, por que você está fazendo isso? Por que você está mentindo para o? Pedro não estava falando que ele estava mentindo para ele. Ele falou, por que você está mentindo para mim? Por que você está mentindo para o Espírito? O que aconteceu com ele? Morreu. Mas aí não acaba a história aí. Se você assistiu a novela, você sabe. Vem a mulher. E o pessoal tão legal, ninguém falou para ela, né, reparou? Rapaz, seu marido acabou de sair daqui na marca. Ela... Não, o pessoal, ó, vamos ver qual que é dessa mulher aí. Vamos ver qual que é. Vamos ver o que ela vai falar. Vamos ver se ela está trazendo a outra metade, né? Chegou Pedro. Meu marido já esteve aqui. Pedro falou, teve tranquilo, foi de boa. A nossa mesa aí foi sossegada. O que aconteceu com elas, irmão? Morreu. Uma oferta pode matar alguém. Ah, irmãos, mas não é a oferta que a gente faz aqui? Uma fé fingida, irmãos, pode matar você. Até uma incredulidade mais sincera produz fruto. Porque Jesus voltou só para resolver essa treta com Tomé. Jesus já tinha vindo, já tinha ressuscitado, já tinha voltado, já tinha falado, gente, ó, beleza, mas vai descer o Espírito sobre vocês vão ser espalhados e vão pregar a boa nova. Mas cadê o Tomé? Ah, não está aqui. Que boa. Tomé chegou e falou, vocês estão doido, rapaz. E Jesus esteve aqui, conversa fiada. Não teve nada, rapaz, só não botar o dedo na ferida dele lá. Eu não acredito. Jesus volta. Tomé, e aí? Vocês estão percebendo, irmãos? Que Jesus voltou só para resolver essa questão com Tomé? Então não tenha vergonha de falar que não acredita. Não tenha vergonha de dizer, cara, nisso aqui eu não acredito. Meu coração ainda não acessou isso aqui. Você pode ter certeza. Jesus vai prover meios de tratar isso com você, desde que haja sinceridade. Porque se houver falsidade, pode ser que você morra, por mais incrível que seja a sua oferta. Mas essas coisas não têm essa capacidade de pavimentar um caminho. Não tem. Elas não têm. Nem o nosso desempenho, nem o nosso fracasso. Nem por melhor que você seja, nem por pior que você seja, nem se você foi vitimizado por alguém, ou se você feriu alguém. Nada disso tem a capacidade de pavimentar um caminho. Beleza, mas o que tem? Você não pode sair daqui sem essa resposta. Então o que tem? Então o que tem poder para isso? O que tem capacidade para isso? Vocês repararam que nessas 4 histórias que eu contei, eu poderia contar muitas outras aqui. Existe uma coincidência? Qual que é o ponto comum em todas essas histórias? Um encontro. Todos esses homens e mulheres tiveram um encontro. Com quem? Com Jesus. A pedra. A pedra. Todos eles tiveram. Irmãos, todos eles deram uma topada na pedra. Todos eles. Todos eles tiveram esse encontro com Jesus. Todos eles. Então só Jesus
pode pavimentar esse caminho por onde passa uma pedra. Só que você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem. E eu vou dizer um negócio para você. Vai te custar tudo. Vai te custar tudo. Vai custar tudo a você. Muitas das vezes você vai querer fazer conta, sentar, e o governo faz parte, tá bom? O governo, ele faz parte. Fazer conta, fazer planos, traçar metas, ter sonhos, faz parte do caminho. O Senhor nos chamou para isso. Só que existe um lugar onde a sua mão não alcança. O primeiro milagre de Jesus foi no casamento, ok? O vinho havia acabado. Trouxeram para Jesus: Jesus, o vinho acabou. Isso é uma vergonha para o pai da noiva. O Senhor não pode deixar que isso aconteça. Ele fala: tá aí. Mas ainda não é meu tempo. Aí Maria chega e fala assim: mas meu filho, tem misericórdia desse povo, tem misericórdia desses pais. Ele fala: faz o seguinte então, vai lá e enche a talha de água. Jesus encheu a talha d'água, irmão? Quem que encheu a talha d'água? As pessoas que estavam envolvidas naquela festa, ok? O buffet, vamos dizer assim. Beleza? Buffet de Jerusalém. Vai ficar mais claro, né? Contextualizar. O buffet encheu a talha d'água. Aí Jesus depois vai lá e faz o quê? Transforma a água em... Então deixa eu falar um negócio para você. Naquilo que Jesus mandou você encher a talha d'água, encha. Isso compete a você. Governe, domine, faça planos, seja prudente, seja econômico. Faça. Mas existe um lugar, irmão, que a água não é suficiente. Aí onde precisa entrar quem? Você não consegue transformar água em vinho. Então existe um lugar da provisão de Deus que as suas mãos não conseguem produzir. Mas isso não isenta a gente de fazer a nossa parte. Encher as talhas d'água. Enche as talhas d'água. E o vinho? O mestre faz. Amém? Pedra que na esquina da casa serve de parâmetro para a construção de toda ela. Casa do qual Deus vai habitar. Pedra que angular sustenta o arco, onde Jesus, pavimentando um caminho de graça através do seu próprio corpo, fez para que nós pudéssemos passar e acessar o Pai, sobre o qual ele está sentado à direita, sentado num trono de graça. Pedra, pedra, pedra. Então talvez, hoje, você querer ter entrado aqui e ouvir uma palavra que lhe afagasse o ego e dizer para você que vai dar tudo certo, irmão. Venha para a casa de filhos e pare de sofrer. Caramba, eu queria, de verdade, eu queria ter essa mensagem para você. Eu queria, porque eu não tenho ela nem para mim. E eu queria ter ela para você, mas eu não tenho, porque esse não é o evangelho. Irmãos, enquanto nós não nos depararmos com a nossa própria vileza, com a nossa própria maldade, com a nossa própria concupiscência, com o espelho, que é a palavra de Deus, e nos depararmos com a nossa própria maldade, com a morte que há em Adão, nós jamais vamos poder receber a vida que há em Cristo Jesus. O problema é que a gente foi ensinado a venha, aceite Jesus. Agora você recebeu uma nova vida. E é isso mesmo. Mas o problema é que nós fomos ensinados a receber uma nova vida sem abandonar a velha. Nós queremos viver a vida que é em Cristo, vivendo a morte que há em Adão. Ele é o último Adão. Jesus vem e interrompe a obra que há em Adão. Ok? Ele é o último. Ele é o último. Jesus cumpriu aquilo que Adão deveria ter feito e não foi capaz de fazê-lo. Então você quer receber a nova vida que é em Cristo Jesus? Morra.
morra. E às vezes a gente está se achando até o bichão. Aí Jesus vem e fala assim: não, você está muito vivo, está se debatendo muito, morre. Aí Jesus usa outros para nos trazer, nos chamar para o nosso lugar de morte e fala assim: morre. Hoje de manhã, eu até eu vou ter que contar essa piada para não isentar os irmãos de ouvi-la também. Hoje até de manhã eu me levantei para pregar e minha esposa também, minha esposa falou assim: ó, vai lá o preleitão do dia. É para morrer, irmão. Tá lá assistindo a gente em casa. Ela falou assim: ó, olha o que você vai falar lá na igreja que eu não vou estar lá, hein? É para morrer, irmão. É para você saber mesmo que você não é nada mesmo. Nós não somos nada, irmão. Nós somos o pó da terra. E, concluindo, o amor de Jesus, o amor de Deus, traduzido em João 3,16, não resolve todo o problema. Não resolve o nosso dilema. Porque Deus amou o mundo de tal maneira a ponto que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem, mas, aleluia, tem crente aqui nesse lugar. Amém. Mas Deus não nos deu Jesus para que todos se salvem. É ou não é? Mas todos vão de se salvar? Mas Deus não quer que todos se salvem? Ué? Não parece incoerente? Não é vontade manifesta de Jesus que todos se salvem, de Deus que todos se salvem? Porque Jesus é essa pedra, ele foi feito para ser pedra. E ele foi feito para ser fundamento. Ele foi feito para estar no lugar onde ele está. Mas o que vai determinar o caminho a ser caminhado também passa por uma postura que é sua. De voluntariamente cair sobre essa pedra e falar assim: eu estou morto, eu estou destruído. Ou você pode tentar escalar ela. Só que um dia, irmãos, um dia a conta chega, tá bom? A palavra diz, e eu já li o spoiler, você também provavelmente já. Fala que naquele dia glorioso, todo joelho se dobrará. Toda língua. Por que a gente não faz agora então? É melhor a gente se submeter a um senhorio de Deus que gera vida e comunhão eterna, do que tentar caminhar os nossos próprios caminhos, por mais lícitos e bons que eles aparentam ser. E um dia, esse joelho dobrado e essa língua que confessa Jesus vai servir só para nós de condenação. Então, parafraseando o poeta, no meio do caminho tinha uma pedra, mas no meio da pedra há um caminho. Há um caminho. Há um caminho. Não se exima. Não fuja. Não tente pular a pedra. Tropece nela. Caia sobre ela. Se esborrache se for preciso. Mas não hesite. Porque é o único caminho a ser caminhado. É o único caminho a ser caminhado. Então, o que você está esperando para cair de você mesmo? Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos ajude. Deus abençoe.